Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, análises de filmes e séries documentais e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida, fatos reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos de filmes de terror, o lado obscuro de celebridades, notícias assustadoras que ficaram para a história, e trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumo de livros que sejam mais voltados para o crime. Hoje vou falar sobre um caso misterioso que virou reportagens de grande audiência para um programa da Rede Globo nos anos 90. Eu mesma me lembro de ter assistido essa matéria na televisão quando eu era criança, mas mesmo eu sendo criança na época, isso me marcou muito. Essa reportagem se tratava de uma história que intrigava os médicos no Oriente Médio. Era um caso de uma menina que tinha lágrimas de cristal. Ninguém entendia como uma menina como aquela poderia chorar lágrimas de vidro. Mas só depois de algum tempo que esse caso foi divulgado no Brasil, descobriram que essa história, que parecia ser um fenômeno sobrenatural, na verdade era uma farsa. Só que, mesmo assim, o mistério prevalece até hoje. Então, gente, esse é o tema desse vídeo, eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. A polêmica da menina que chorava pedras de cristal começou no dia 6 de outubro de 1996, quando a equipe do programa Fantástico da Rede Globo foi investigar esse mistério. O repórter responsável pela matéria foi o jornalista César Tralli, que na época era correspondente da Globo em Londres. A menina tinha apenas 12 anos, morava no Vale do Beca, no Líbano, perto da fronteira com a Síria, e se chamava Hasna Mohamed Meuzemani. O caso dela já tinha virado notícia no Oriente Médio, mas quando a história chegou até Londres, o repórter do Fantástico achou que esse seria um furo de reportagem para o programa. Então ele viajou junto ao repórter cinematográfico Paulo Pimentel até o vilarejo onde a menina morava, no Líbano, para ver de perto as lágrimas de vidro que toda a imprensa mundial já falava. A história era impressionante, pois ninguém entendia como a garota chorava pedras de cristal. Ninguém sabia se isso era um fenômeno sobrenatural ou se era uma farsa. Porque na hora de chorar as pedras de cristal, ela não pedia para ir ao banheiro e não fazia nada que levasse alguém a desconfiar que ela colocasse pedaços de vidro no olho e depois botava para fora como se tivesse chorado. Não, você pedia para ela chorar e ela chorava, simples assim. E ela era uma menina que impressionava não só por esse fenômeno surreal, como também por sua simplicidade. Ela era muito simpática e até um pouco tímida. Segundo relatos, um belo dia ela teria começado a expelir cristais duros enquanto chorava. Aí esses cacos foram se multiplicando até que se tornou comum ela expelir 7 cristais por dia. Ela chorava sempre que o pai mandava, e daí ela expelia dos olhos substâncias semelhantes a vidro picado que de repente começavam a pingar dos seus olhos, tanto do lado direito quanto do esquerdo, e assim em sequência. E logo após a equipe de reportagem da Globo ter chegado à residência dessa jovem, já começou a surpresa. Ela havia expelido o primeiro cristal de seus olhos.
Hasna perde a timidez ao exibir fotos antigas da família. Mas não passa muito tempo para que a festa dê lugar ao silêncio e à apreensão. Com cuidado, Mohamed abre o olho da menina e, de repente, salta da pálpebra uma pedrinha cristalina. Que incrível! E esse era um fato tão único e surreal que o repórter da Globo que a entrevistou ficou impressionado. Ele mesmo relatou que a substância era idêntica a uma pedrinha de cristal, que tinha o mesmo peso, né, de um cristal. Era pontiagudo, duro e transparente. Impressionante, olha. É inacreditável. É só vendo mesmo para poder crer. É mesmo idêntico a uma pedrinha de cristal, tem o peso de uma pedra de cristal, é pontiagudo, super transparente e é duro, é incrível. Olha, eu estou apertando com força, ó, com bastante força e não quebra nos dedos. Essa jovem guardava cada pedra que havia expelido de seus olhos. Tanto é que ela já possuía uma coleção de 50 pedrinhas daquela, dos mais variados tamanhos e formatos. Até aquele momento, o Instituto de Oftalmologia do Líbano havia confirmado que as pedras eram realmente cristais de rocha, mas ninguém sabia explicar como aquilo seria possível. A menina dizia que a única explicação para esse fenômeno era Deus. Já o pai dela dizia que esse era um presente de Alá. Devido à grande repercussão que esse caso gerou mundialmente, a menina ganhou certos privilégios em sua casa. A mãe permitiu que ela abandonasse os estudos e a garota passou a ter uma cama só para ela, enquanto seus 4 irmãos continuaram compartilhando a mesma cama. Porém, não demorou muito para que essa história que parecia ser um fenômeno paranormal fosse desvendada e tida como uma farsa. Foi quando, no dia 8 de outubro de 1996, 2 dias após a exibição do caso da garota no Fantástico, o embaixador da Arábia Saudita no Líbano revelou que a jovem Hasna sofria de problemas psicológicos. Essa jovem de 12 anos havia sido submetida a 17 exames médicos que duraram 35 horas no American University of Beirut Medical Center, o maior hospital do país. E foi então descoberto que ela, na verdade, escondia pedaços de vidro nos olhos. Segundo a psicóloga Randa Haddad, a menina ocultava pedaços de vidro no olho para chamar a atenção da família. E quando ela estava emocionalmente equilibrada, essa ação não acontecia. Já o oftalmologista Sami Salomão disse em outra reportagem que foi ao ar no Fantástico, em matéria que foi exibida no dia 15 de outubro daquele ano, que existiam muitas cavidades em volta do olho da menina, especialmente na pálpebra inferior. Assim, a trapaça dela se tornou possível. Assim que a farsa foi descoberta, o pai da menina, constrangido com a situação, demonstrou uma postura totalmente diferente diante da equipe de reportagem brasileira. Antes ele era solícito, gentil e caloroso. Depois, se mostrou irritado ao ser questionado se sabia da farsa de sua filha. A equipe médica que havia analisado a jovem alegou que ela deveria ter recebido a ajuda de algum familiar para que as pedras de cristal pudessem cair de seus olhos. As suspeitas recaíram sobre o pai, porque ele era o único que tinha permissão de tocar nos olhos da filha e era o único que estava o tempo todo ao lado dela. O pai, inclusive, chegou a dizer que havia notado que os pedaços de um copo haviam sumido em sua residência e, no dia seguinte, a jovem passou a se queixar de dores no olho esquerdo. Desde então, ela começou a expelir os cristais dos olhos. Por fim, Mohamed Meuzemani negou a participação na farsa e tentou esconder a filha Hasna das câmeras jornalísticas. Ele só autorizou a jovem ser filmada de longe e sim a interação dos repórteres. E assim, o caso nunca mais foi comentado pela família. Bom,
A hipótese que prevalece então era que o pai ajudava a menina a armazenar pedaços de cristais em seus olhos. Mas tem um detalhe que até hoje gera dúvidas. O olho da menina não riscava, nem saía sangue enquanto os cristais caíam. E de acordo com o que eu pesquisei para fazer esse vídeo, o próprio repórter que a entrevistou na época até hoje tem dúvidas do que realmente aconteceu ali, porque a garota já estava incomodando a classe religiosa aristocrática do Líbano. Então, o repórter acredita que o povo libanês queria dar um basta nessa história de Hasna, porque o caso dessa garota estava realmente ganhando uma dimensão muito grande fora do Oriente Médio. Então, resumindo, esse caso ainda é um mistério.